Queridos, pode se sentar, vamos dar continuidade às nossas exposições aqui em João. Mas antes eu quero contar, antes a gente ler e orar, eu quero contar um breve testemunho. Não é um testemunho pessoal, porque não aconteceu diretamente comigo, né? Mas aconteceu com alguém próximo, alguém muito querido. Uma pessoa muito querida, na verdade, tem que se tratar de uma mulher. Ela, na casa dela, por volta do ano de 2010, ela começou um trabalho parecido com esse, na casa dela, toda quinta-feira, 3 horas da tarde. Não é tão igual aqui, porque lá começa às 3 e termina às 5, né? Então é bem mais extenso. Mas um trabalho parecido com esse. E tem mais de 10 anos que ela está lá toda quinta-feira, pregando a palavra, evangelizando, falando do amor de Deus. E no início foi bem difícil. No início, às vezes estava ela e mais um. Queridos, pode se sentar, vamos dar continuidade às nossas exposições aqui em João. Mas antes eu quero contar, antes a gente ler e orar, eu quero contar um breve testemunho. Não é um testemunho pessoal, porque não aconteceu diretamente comigo, né? Mas aconteceu com alguém próximo, alguém muito querido. Uma pessoa muito querida, na verdade, tem que se tratar de uma mulher. Ela, na casa dela, por volta do ano de 2010, ela começou um trabalho parecido com esse, na casa dela, toda quinta-feira, 3 horas da tarde. Não é tão igual aqui, porque lá começa às 3 e termina às 5, né? Então é bem mais extenso. Mas um trabalho parecido com esse. E tem mais de 10 anos que ela está lá toda quinta-feira, pregando a palavra, evangelizando, falando do amor de Deus. E no início foi bem difícil. No início, às vezes estava ela e mais um. Às vezes, quando já tinha 5 anos de trabalho, era ela e mais 2. Ela teve a vida da sobrinha que ajudava ela a ser ceifada pela Covid. Mas hoje estava conversando com ela e várias pessoas estão se convertendo lá e estão se tornando membros da igreja onde ela faz parte. Então, muitas vezes a semeadura requer perseverança. Às vezes a semeadura vem logo o fruto, às vezes demora um pouco. Mas a perseverança é o que nos faz permanecer firmes e não desistir, mesmo em face de algumas demoras, mesmo em face da dificuldade. A gente tem que permanecer firme, porque quem dá o crescimento é Jesus, através da obra do Espírito Santo, né? João capítulo 3, a partir do versículo 1, João 3, versículo 1. Orem também pelo conteúdo que a gente tem disponibilizado na internet, a gente tem gravado aqui as atividades, as pregações, tem posto para evangelizar pessoas. Então, lembre de orar por isso também, colocar nas vossas orações aí. João capítulo 3, leremos do 1 até o 15, que fala de um mestre chamado Nicodemos, que foi fazer uma visitinha noturna a Jesus, né? E diz bem assim pra gente. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu.
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos em sua presença mais uma vez, diante da sua palavra, Pai, perfeita, porque procede de um Deus perfeito. Fala conosco, Deus, nessa noite, nos ensine, nos leve a uma vida mais próxima contigo, nos leve a uma vida que reflita de fato, Pai, a salvação em Jesus Cristo. Que assim seja para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada, a gente viu aqui que Jesus purifica o templo, né? Ele entrou no templo, derrubou a mesa dos cambistas, e nós percebemos como que Jesus se importa com o culto público, mas que como ao mesmo tempo ele também diz que ele é o templo. Ele é a representação da presença de Deus. Não é mais um local físico, mas a própria pessoa dele. E agora que no capítulo 3, Jesus recebe aí uma visita um tanto estranha, podemos colocar assim. Porque um mestre da lei, chamado Nicodemos, um dos principais dos fariseus, que era uma seita do judaísmo que não tinha lá muito apreço por Jesus, ao contrário, Jesus teve muitos embates com os fariseus, mas um deles vem procurar Jesus à noite. E o fato de vir procurar Jesus à noite não é por acaso. Hoje nós temos poste, hoje nós temos luz elétrica, na época à noite era escuro. Então ele veio falar com Jesus justamente escondido, muito provavelmente, para que ninguém do seu grupo religioso visse. Então ele queria aprender de Jesus ou entender um pouco mais de Jesus, mas sem perder o status social que ele tinha, sem perder a pompa social que ele tinha, porque ele era um dos principais dos fariseus. E aí no versículo 2, depois de falar que de noite ele foi ter com Jesus, nos apresenta aqui a fala de Nicodemos. Ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém faz o que o Senhor faz. Nicodemos viu os sinais que Jesus fez, de alguma forma viu que esses sinais eram legítimos e disse: olha, ninguém faz o que o Senhor faz. Então, de alguma forma, o Senhor deve vir de Deus. Então ele reconheceu que tinha alguma coisa diferente em Jesus. Ele reconheceu que Jesus não era um simples homem ou só um profeta apenas, mas ele era alguém especial, alguém que transcendia ou que ia muito além daquilo que era convencional na sua época. Haja vista que João Batista, mesmo sendo profeta, não fez um milagre. Não tem nenhum milagre catalogado feito por João Batista. Mas Jesus fazia sinais que apontavam para o fato dele ser divino. Então Nicodemos, vendo a isso, começa a perceber: olha, eu não estou diante de uma pessoa qualquer, eu estou diante de alguém muito importante. Mas o interessante foi a resposta de Jesus. Jesus responde a tudo isso não criticando Nicodemos, mas mostrando um caminho muito mais sublime do que apenas ter um seguidor de ideias. Mostra um caminho muito mais sublime do que apenas este que Nicodemos fala para ele, dele ser um mestre vindo da parte de Deus. Ele mostra que ele, na sua obra, veio fazer muito mais. E na semana que vem a gente vai ver do versículo 16 em diante como que Jesus afunila mais isso em relação à obra salvífica dele mesmo. Mas olha o versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a resposta de Jesus à fala de Nicodemos foi apresentando para ele a realidade que se alguém não se entregar a ele, se alguém não nascer de novo, essa pessoa não pode ser salva. Se alguém não nascer de fato para o reino de Deus, não importa se essa pessoa tem o status que for, ela não pode ser salva, ela não pode ser resgatada. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é uma fala muito emblemática e muito séria e direta para um judeu. Porque o judeu esperava o Messias, o judeu esperava a redenção, e agora Jesus fala: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, ainda com seus olhos humanos, pergunta: como pode ser isso? Eu sou velho. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus não trabalha com ele com os pormenores. Jesus responde fazendo as mesmas afirmações e uma a mais. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se não houver purificação e novo nascimento através da obra do Espírito Santo, não tem como entrar no reino de Deus. Não tem como ser salvo. Não tem jeito. Nicodemos não é voltando para a barriga de uma mulher e nascendo de novo.
é nascendo da água e do Espírito. É recebendo essa purificação do céu, purificação de Deus, e tendo o agir do Espírito Santo operando no coração. É a única forma possível de entrar no reino de Deus. E aí Jesus, no versículo 6, ele aponta inclusive para uma realidade que já foi dita lá no capítulo 1, quando diz que aqueles que são nascidos de Deus não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas do próprio Deus. E Jesus fala aqui no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, ele fala ali, né, dando a entender para esse mestre chamado Nicodemos, olha, aquele que nasceu da barriga de uma mulher é carne. Aquele que nasceu da barriga de uma mulher é materialidade, mas isso que eu estou dizendo para você é o nascimento espiritual. É uma nova realidade. É o nascimento do coração, o nascimento do espírito. E a menos que o ser humano, que o homem, que a mulher nasça desse espírito, ele não entrará no reino dos céus. Importa-vos nascer de novo. O nascimento espiritual, o nascimento da alma, o nascimento real do coração. E aí Jesus, para exemplificar isso, para tirar essa ideia material, talvez, da frente de Nicodemos, ele usa o exemplo do vento. Hoje nós temos meteorologia, nós temos um monte de ferramentas que explicam as coisas. Mas naquela época, imagine, as árvores balançando, o vento forte balançando as árvores, e ninguém sabia de onde vem o vento. Para onde que o vento vai? Qual a origem do vento? Qual o destino final do vento? Ninguém sabia, as pessoas sentiam o vento, viam o movimento do vento nas folhas, mas elas não tinham a mínima ideia qual era a origem e para onde aquele vento ia. Então Jesus usa esse exemplo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem a sua origem, nem para onde vai o seu destino. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus está trazendo a ideia, o seguinte, aqui para Nicodemos. O nascimento espiritual não é visual, não é mensurável com os olhos, não é algo palpável, é algo espiritual. Não é algo que a mente humana, que os olhos humanos conseguem identificar, porque acontece no coração, acontece no espírito, acontece dentro do ser do homem. É uma nova realidade que acontece ali. É como o vento. Não se sabe a origem nem o seu destino, porque não é algo físico necessariamente, não é algo que você consegue tocar. Uma ex-presidente do Brasil até propôs tocar vento. Não é possível tocar vento, porque não é algo físico. Necessariamente, né? A gente pode colocar dessa forma. É uma pressão atmosférica que move o ar, então não é algo sólido. Né? Então, Jesus está tentando trazer a ideia para Nicodemos aqui, olha, não é algo material, Nicodemos, não nascer de novo da barriga de uma mulher, é algo espiritual, é algo de dentro do coração. E aí Nicodemos, ainda na sua falta de entendimento, pergunta, como pode suceder isto? E Jesus acode, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então Nicodemos vai no ponto, talvez Jesus, vai no ponto da ferida, provavelmente no ponto do orgulho de Nicodemos. Fariseu. Uma das principais seitas judaicas. E Nicodemos era um dos principais desses fariseus. E Jesus fala, você é mestre em Israel e não sabe isso? Porque para ser alguém prescrutador da lei como você, Nicodemos, deveria compreender essas coisas. Água e espírito é uma linguagem do Antigo Testamento que traz a ideia justamente de uma purificação, de um renovo da parte de Deus. Então Nicodemos era para entender essas coisas, mas a mente de Nicodemos estava nas coisas terrenas, materiais, e não naquilo que é espiritual. Por isso que ele não conseguia compreender, por isso que ele achava que o novo nascimento era nascer de uma mulher, ele não conseguia entender e mensurar aquilo que Jesus estava falando. Então Cristo questiona, mesmo você sendo mestre, Nicodemos, você não compreende? É a prova para nós de que a salvação não depende de muita dotação física, não depende de muita dotação intelectual, melhor dizendo, porque é algo feito no Espírito. Deus muitas vezes dá entendimento do Evangelho àquela pessoa mais paupérrima e iletrada e não dá um PhD. Ou às vezes ele dá para alguém que tem muita intelectualidade, mas não dá até mesmo para aquele que é pobre, mas está preso no seu orgulho. Porque não se trata de condição intelectual, não se trata de instrução, se trata de um novo nascimento do coração, de uma ação do Espírito Santo no interior de cada um. E aí o versículo 11 fala, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho.
Jesus falando de realidades que ele viu celestialmente, mas que os fariseus não estavam concordando. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, se vocês não estão crendo em mim, na revelação celestial que está diante de vocês, como que vocês vão querer saber das coisas que vêm depois do reino dos céus? Por isso que Jesus fala no versículo 3, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ou seja, eu estou trazendo a revelação do céu. Se vocês não creem nisso daqui, que está aqui na terra, como é que vocês querem o reino vindouro? A única forma de ter o reino vindouro é crendo em mim, é crendo em Jesus. Por isso que é preciso nascer de novo para compreender essas coisas. E aí Jesus faz um prelúdio aqui de algo que viria no futuro, no versículo 14 e 15, num futuro recente aqui no texto, mas que mostra o caminho para essas coisas mais sublimes. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O povo, quando murmurou contra Moisés e contra Deus no deserto, Deus mandou serpentes para morder o povo. E aí, para aquele povo ser sarado, Deus pediu para Moisés levantar uma serpente de bronze lá no deserto para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado. A serpente sendo um animal maldito, a gente sabe disso. Então Jesus fala que esse levantar da serpente apontava para a realidade dele. Porque Jesus sendo levantado na cruz e sendo feito maldito por causa dos nossos pecados em nosso lugar, é olhando e mirando nele com fé que se nasce de novo e entra no reino dos céus. Então Jesus deu um prelúdio para Nicodemos, olha, é através de mim, aquele que veio do céu e está trazendo a revelação celestial. É através de crer em mim, Nicodemos, que você nasce da água e do Espírito. É através de crer em mim, Nicodemos, que você pode nascer de novo, e você tem que nascer de novo, mas é preciso passar por mim. Eu não sou apenas um mestre, Nicodemos, da parte de Deus, que teve essa obra legitimada por milagres. Eu sou o próprio Deus encarnado, é que Jesus está tentando dizer para Nicodemos, e ele não está conseguindo compreender. Por isso, queridos, eu quero concluir aqui, dizendo para cada um de nós, cada um de vocês, de nós aqui, religião não é suficiente. Porque Nicodemos era um religioso. E levando em consideração as questões judaicas, muito religioso. Cumpria a risca. Religião não é suficiente. Ser estudado apenas não é suficiente. Estudar é muito bom. Estudar a palavra é muito bom. Estudar teologia é muito bom. Mas só isso não é suficiente. Nicodemos tinha um conhecimento teológico fenomenal. Era a prática dos mestres judeus, às vezes, gravar livros inteiros da Bíblia. A gente tem dificuldade de gravar o Salmo 23, gravar os textos mais simples. Eles gravavam livros inteiros da Bíblia. O problema dele não era estudo, de Nicodemos. Não era prática religiosa. O problema de Nicodemos é que ele precisava nascer de novo. Ele precisava crer em Jesus como mais do que um mestre, mas como o Messias, como o caminho, a verdade e a vida, como aquele que ao mirar os seus olhos é necessário crer, se entregar para receber a salvação, para ter vida eterna. Então que venhamos olhar para Jesus como esse que foi levantado na cruz do Calvário, olhar com fé, olhar com esse coração quebrantado e de entrega a Ele, porque somente assim que nascemos de novo, somente assim que há purificação e nascimento do Espírito, somente assim que é a vida eterna. Quero te convidar a se colocar de pé para a gente estar orando. Oração 4. Vamos falar com o nosso Deus, pedir a bênção dele sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te somos gratos, porque aqui estamos nessa noite, ó Deus, para a glória do seu nome. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel e bondoso conosco. Ó Pai, o Senhor nos deu a sua palavra. Ó Deus, eu sou falho, o Edson falho, o seu Dario é falho, o Divan é falho, a irmã Nídia é falha. Cada um de nós que nos reunimos somos falhos, mas o Senhor e a sua palavra são perfeitos. E nós glorificamos ao Senhor por isso. E pedimos agora, Pai, que a palavra do Senhor toque profundamente o nosso coração. Para que não sejamos, ó Pai, religiosos, vazios e secos como Nicodemos. Para que não sejamos, ó Pai, apenas instruídos na mente. Apesar da importância, nós não queremos apenas isso. Mas nós queremos uma vida com o Senhor. Nós queremos uma espiritualidade verdadeira.
Sim. Com luz na mente, entendimento, mas fogo no coração. Sim. É isso que a gente quer. Deus abençoe cada um de nós aqui nessa noite. Toque em nosso coração para que entendamos de que apenas olhando para aquele que foi levantado na cruz do Calvário, crendo, se entregando, é que é possível ter vida eterna. O Senhor vem nos abençoar, Pai, nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Sem encerrar mais o culto, para a glória do Senhor.